Aleluia, bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar nossos serviços desta manhã, prestar ao Senhor nosso Deus o nosso culto e iniciarmos aqui a nossa escola bíblica dominical. Te convido a ficar de pé, você que puder, para nós orarmos, pedirmos a bênção do Senhor para nós neste momento. Pai eterno, eis-nos aqui reunidos em Tua santa presença, meu Deus. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta manhã. Nós nos achegamos a Ti confiados na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o mediador que nos representa junto a Ti, e por meio da sua obra nós podemos, ó Pai, clamar ao Teu santo nome, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende. Te agradecemos por mais um dia de vida, mais um domingo que o Senhor nos proporciona. Pedimos a Tua bênção ao dia de hoje, aos trabalhos, aos serviços que realizaremos aqui nesta manhã. Que o Espírito do Senhor possa fluir em nós e através de nós, que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele seja o nosso ensinador, o nosso guia, que Ele possa, Deus amado, trazer os ensinamentos da Tua palavra e gravá-los nos nossos corações e nas nossas mentes, ó Deus. Nós pedimos, diante da leitura da Tua palavra, abra nossos olhos espirituais, ilumina nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, de maneira que a Tua palavra, Deus, seja em nós espírito e vida, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, para a glória do Teu nome, ó Deus. Pedimos a Tua bênção, Te agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos hoje dar aqui sequência aos nossos estudos acerca dos 5 solas da Reforma Protestante. Semana passada nós vimos o sola gratia, que significa somente a graça, e nos ensina que é apenas pela graça de Deus que nós, seres humanos, somos salvos, somos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, o sola que nós veremos, diz respeito também, está ligado a isso, a obra do Senhor Jesus Cristo, e é o solus Cristo, que significa somente Cristo. O solus Christus, como eu já disse, ele faz parte dos 5 solas da Reforma Protestante, juntamente com o sola gratia, o sola scriptura, o sola fide e o soli deo gloria. E aí eu trouxe um pouco da história, né, de como isso aconteceu. Esses solas, eles resumem um pouco da essência do evangelho bíblico que foi resgatado lá no século XVI, por meio de Martinho Lutero e outros reformadores, e esse resgate, ele visava fazer uma distinção entre a teologia reformada e a teologia católica romana. Hoje, no Solus Christus, nós veremos que somente Cristo é o único Salvador, o único Senhor, o único cabeça da igreja. Ele é o único sumo sacerdote, o único profeta, o único rei e o único caminho para Deus. Crer somente em Cristo, isso exclui qualquer outro mediador, qualquer outro intercessor,
qualquer outro corredentor ou autoridade na salvação dos pecadores. Somente Cristo, esse sola, declara que Cristo, ele é suficiente, ele é completo, ele é perfeito em sua pessoa e obra para salvar completamente aqueles que nele confiam. Então, nesta manhã, nós veremos que a ênfase do Evangelho se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Bom, vamos entender aqui um pouco do contexto de como que surgiu essa doutrina, esse ensinamento, não como que ele surgiu, mas o contexto em que ali no século XVI ele foi resgatado como sendo um dos pilares da nossa fé cristã. O Solus Christus, ele surgiu ali no contexto da Reforma Protestante, no século XVI, que foi um movimento de renovação teológica e eclesiástica. E ali nós tivemos Martinho Lutero, João Calvino, Úrico Zwinglio, dentre outros reformadores, que se levantaram, ou melhor, foram levantados por Deus, foram chamados por Deus para resgatar as doutrinas fundamentais da fé cristã que haviam se perdido ao longo dos anos. A ideia era o quê? Que eles protestavam contra os abusos da Igreja Católica Romana, as corrupções e as distorções da Igreja Romana que obscureciam o verdadeiro Evangelho e, consequentemente, comprometiam a glória de Deus. E aí é muito interessante nós observarmos que um dos principais pontos de divergência entre os reformadores e entre os católicos romanos era a questão da salvação. Eu trouxe um pouco sobre isso no domingo passado, quando eu falei do Sola Gratia, mas de uma maneira geral, o embate, né, a divergência que ocorria, era que os católicos romanos ensinavam que a salvação era um processo que dependia da cooperação humana com a graça de Deus. E tudo isso mediada pela Igreja, através dos sacramentos, das obras de penitência, das indulgências, das orações aos santos e à Virgem Maria. Então percebam que a salvação, na visão católica romana, ela não é simplesmente pela graça de Deus. Eles creem, né, na importância da graça de Deus para resgatar o pecador, mas junto com a graça de Deus, o homem tem que cooperar. E aí essa cooperação, como eu disse, ela é por meio da Igreja, por meio das penitências, por meio das indulgências, por meio da intercessão do Papa, que por eles é considerado o sucessor de Cristo aqui na terra, ele é considerado cabeça da Igreja. Então existem todas essas condições para que o homem possa ser salvo, possa ser resgatado. E foi devido a isso que Lutero e outros reformadores surgiram, porque eles perceberam, pela graça de Deus, foram iluminados, e o Senhor mostrou para eles que não é isso que o verdadeiro Evangelho ensina, não é isso que as Escrituras ensinam acerca da salvação do ser humano pecador. E aí então nós vimos que naquela época houve um embate que resultou em um debate entre Lutero e os representantes da Igreja Romana. Lutero propôs uma distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz. E aí vamos entender o que significa teologia da glória e teologia da cruz. A teologia da glória, segundo Lutero, era o que era pregado, era o que era ensinado pela Igreja Romana. Isso significa o quê? Que o homem, ele deve galgar,
ele deve construir para si um merecimento, ele deve realizar obras meritórias para que ele mereça ser salvo. É isso que significa a teologia da glória. E a teologia da cruz, proposta por Lutero, significa que não. Tudo que o homem precisa é de Cristo e este crucificado e ressurreto. Por isso que nós temos aí a distinção entre a teologia da glória, que era ensinada pela Igreja Romana, e a teologia da cruz, que foi proposta por Lutero. Era basicamente esse daí o embate. E por que, que Lutero chamou de teologia da glória e teologia da cruz? Para ele, a teologia da glória significa que a Igreja Romana estava tentando construir uma escada para a glória por meio de suas forças e potencialidades, quando, na verdade, a Escritura nos ensina que a escada correta para chegar a Deus é mediante a teologia da cruz, mediante a pessoa e obra de Jesus Cristo. Ou seja, não somos nós que por nossa própria iniciativa, por nossa própria vontade, decidimos e construímos uma escada para chegar a Deus. Não, é o inverso. Deus que constrói uma escada que desce até a humanidade. E é isso que nós vemos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele, o Filho, Ele é coeterno, coexistente com o Pai, Ele existia na glória desde a eternidade, Ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma humana, assumindo a forma de servo, para vir realizar a redenção, o resgate do seu povo eleito. E aí nós vamos entrar aqui em alguns personagens, em algumas condições que a Igreja Romana impunha e até hoje impõe àqueles que dizem fazer parte deles. Primeiro, eles dão muita ênfase a Maria. A doutrina católica romana, ela confere a Maria os títulos de Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Medianeira de todas as graças, Advogada, Auxiliadora, Corredentora e Rainha do céu. Pelos católicos romanos, ela é venerada, ela é invocada e ela deve ser imitada como modelo de fé e virtude. Por eles, ela é considerada isenta do pecado original. Eles dizem que ela foi concebida sem mancha, que ela, semelhantemente ao Senhor Jesus, ela também foi assunta ao céu em corpo e alma, e que ela é a intercessora por todos os seus filhos. Porém, não há nada na Bíblia que confirme essas afirmações. Não há nada na Bíblia que diga que ela possui essa posição. Na verdade, nós vemos que a Bíblia, ela atribui todos esses adjetivos, todas essas qualidades, todas essas funções ao Senhor Jesus. A Igreja Romana também dá muita ênfase aos santos, E quem são os santos? De uma maneira geral, é Pedro, Paulo, Tiago, João, André e muitos outros ao longo da história do cristianismo que foram considerados santos por terem realizado algum tipo de milagre. E aí, a Igreja Romana, eles consideram esses santos como pessoas em destaque, tanto que eles são venerados, eles são invocados, eles são imitados como exemplo de fé e virtude. E eles são também considerados como intercessores por aqueles que recorrem a eles em suas necessidades. Novamente, nós vemos funções sendo atribuídas a seres humanos que morreram.
São seres humanos, eles não são divinos como o Senhor Jesus. Então, mais uma vez, nós vemos que existe essa doutrina na Igreja Romana, mas a Bíblia não nos ensina nada em relação a isso. Nos ensina que nós devemos crer que o único mediador entre o ser humano e Deus é Jesus Cristo. E nós vamos ver isso mais à frente. E outra ênfase também é dada ao Papa. A doutrina católica romana considera esse homem como o sucessor de Pedro, que é considerado o primeiro Papa, o vigário de Cristo na terra, o chefe visível da igreja, o pastor supremo do rebanho, o mestre infalível da fé e da moral, o juiz supremo das questões eclesiásticas. Conseguem perceber a seriedade de todos esses títulos, de todas essas funções que é atribuída a um ser humano comum como eu e você? Então, é um dos, digamos assim, absurdos da Igreja Romana que distorce aquilo que a Bíblia ensina. E aí foi por causa de tudo isso, de todos esses ensinamentos, que os reformadores se levantaram dizendo, não, a Bíblia não ensina nada disso. E foi assim que surgiu o Solos Christo, ou somente Cristo, que afirma e nega que Maria, os santos ou o Papa tenham qualquer papel na salvação dos fiéis. Essa doutrina afirma que somente Cristo é digno de toda a honra, de todo louvor e adoração, e que somente Ele pode interceder, perdoar, salvar e governar o seu povo. Essa doutrina afirma que somente Cristo é a cabeça da igreja, o mestre da verdade, o pastor do rebanho, o juiz dos vivos e dos mortos. Vamos agora entrar no sentido, no significado teológico dos solos Cristos. Crer nos solos Cristos, crer somente em Cristo, implica em considerar algumas verdades teológicas acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Entre elas, nós podemos destacar, primeiro, a divindade de Cristo. Somente Cristo pode salvar, porque Ele é Deus encarnado. Ele é o Filho eterno do Pai, que se fez homem para revelar o amor de Deus e cumprir a lei em nosso lugar. Vamos aí abrir as nossas Bíblias, Hebreus capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1. Todos os versos que nós veremos aqui darão ênfase à pessoa e à obra de Jesus. E a ideia é exatamente para que fique bem claro para nós e bem afixado em nossas mentes, em nosso entendimento, a importância de nós compreendermos a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O verso 3, ele é muito claro para nós acerca de quem Jesus é. O resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, é por isso que nós consideramos que Cristo, Ele é divino como o Pai. Jesus não foi apenas um ser humano neste mundo.
Ele era 100% humano e 100% divino. Outra característica de Cristo que nós devemos considerar é exatamente a sua humanidade. Somente Cristo pode salvar porque ele é verdadeiro homem. Ele nasceu de uma mulher pelo poder do Espírito Santo e ele viveu sem pecado e morreu em nosso lugar na cruz, levando sobre si a ira de Deus contra o nosso pecado. Abram lá, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 21, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Novamente, a ênfase na divindade e na humanidade de Jesus Cristo, elas devem ser iguais. Nós devemos crer igualmente que Jesus é Deus e que ele também é humano. Outra característica acerca de Cristo, da obra dele que nós devemos considerar e que essa doutrina do somente Cristo resgata é acerca da sua ressurreição. Somente Cristo pode salvar porque ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo e garantindo a nossa ressurreição também e vida eterna. Abram aí 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, crer que Cristo ressuscitou é fundamental para nós confiarmos nele como o nosso mediador, como o nosso intercessor. Outra característica acerca dos solos Cristo é a ascensão de Cristo, ou a sua elevação aos céus perante Deus. Somente Cristo pode salvar porque ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, onde intercede por nós como nosso advogado e sacerdote, e governa sobre toda a criação como nosso Senhor e Rei. Abram lá Romanos capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará, é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. A representação de Cristo perante o Pai em favor da sua igreja, em favor do seu povo eleito,
É algo fundamental à nossa fé cristã. É somente por causa desta representação que nós podemos nos achegar ao Pai, que nós podemos clamar Abba Pai e crer que Ele nos ouve, nos recebe e nos atende. Outra característica acerca da obra de Cristo, que foi resgatada, é sobre a sua volta. O Senhor Jesus se encontra hoje à destra do Pai, mas um dia Ele voltará para reinar em glória neste mundo. Somente Cristo pode salvar, porque Ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, para recompensar os seus fiéis e condenar os seus inimigos, para renovar todas as coisas e estabelecer o seu reino eterno. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, nós devemos crer acerca da pessoa e da obra de Cristo, na sua divindade, na sua humanidade, na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua mediação por nós, e também na sua volta, que Ele um dia voltará para concluir toda a sua obra. Vamos agora entrar em alguns versos bíblicos que embasam essa doutrina do somente Cristo. É o que importa para nós, né? O que a Bíblia ensina acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Primeira delas é Mateus capítulo 11, vamos ler o verso 27. Mateus 11, verso 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. Os irmãos conseguem perceber a importância de Cristo para este livre acesso ao Pai, para se achegar ao Pai, para ter comunhão com o Pai, para desfrutar do amor do Pai, da paz com o Pai. É somente por meio do Filho, somente por meio de Jesus Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Tiago, não é André, não é Mateus, não é Maria, nenhum outro pode revelar o Pai, somente o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui o próprio Senhor Jesus novamente dando a ênfase a si, a sua pessoa e a sua obra. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por minha mediação, senão por minha representação, por minha intercessão. Outro verso, Atos capítulo 4, vamos ler o verso 12. Atos capítulo 4, verso 12.
diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui é Pedro explicando que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então percebam a exclusividade de Cristo. Somente Ele, somente o seu nome, e o nome aqui faz menção à sua pessoa e à sua obra. Não é somente dizer Jesus e a pessoa está salva, não, é crer na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Outro verso, 2 aos Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 5. 2 Coríntios 4, a partir do verso 5, diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo dá ênfase. Ele diz, não nos pregamos a nós mesmos. E é muito interessante, né, que Paulo, o interesse dele não era falar ou pregar acerca de si mesmo, do que ele fez, os seus milagres, nada disso. Ele falava a respeito de Jesus Cristo. E ainda assim, hoje em dia, deve ser assim. Por isso que nós não cremos nessa mediação que a Igreja Católica Romana diz que os santos, né, que Paulo, Pedro, Tiago, André e outros aí realizam. Porque se essas pessoas tivessem vida, elas mesmas não aceitariam esse tipo de ensino. Né? É muito claro aqui para nós. Paulo disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Percebam aí a proeminência de Cristo, é na face de Cristo, na sua pessoa, na sua obra, que nós contemplamos a glória de Deus o Pai. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 5. Primeira Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Novamente, Paulo aqui é muito claro, há um só Deus e um só mediador entre esse Deus e os homens e os seres humanos, Cristo Jesus. E isso acontece porque ele a si mesmo se deu em resgate. E é este ensinamento, é este testemunho que nós devemos prestar, que nós devemos ensinar. Muito claro aqui. Outro verso, 1 João, capítulo 5, a partir do verso 10. Primeira Epístola de João, capítulo 5, a partir do 10. Diz, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá
acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Percebam mais uma vez aqui a excelência de Cristo, a exclusividade de Cristo na obra salvadora do ser humano. Verso 10 diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Não é crer em Paulo, não é crer em Pedro, em João, em Felipe, em Maria, em José, em Expedito, em Judas, nada disso. É crer em Jesus, ponto, somente Jesus. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Que testemunho é este? Que Deus nos deu a vida eterna. Mas de que maneira que essa vida eterna, ela é concedida, ela é atribuída, ela é aplicada a nós? Esta vida está no seu Filho, em Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, está tudo muito claro, né? As Escrituras, elas são muito claras acerca desses ensinamentos. O que ocorreu foi que, ao longo dos anos, a Igreja Romana reteu para si as Escrituras, o ensino das Escrituras, as deturpou ao seu bel prazer e passou para frente aos seus fiéis aquilo que convinha, aquilo que era melhor para mantê-los no cabresto, para mantê-los no domínio. Infelizmente, é essa a realidade que muitos vivem hoje em dia. Tudo isso acontece pela falta do conhecimento bíblico. Se as pessoas tivessem o cuidado, não, deixa eu pegar a Bíblia aqui e ver o que ela ensina acerca disso. Está muito claro, veriam que é somente por Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele é o intercessor, somente Ele, não há nenhum outro. E aí, ao longo dos anos, né, ali na época da Reforma Protestante, século XVI e XVII, alguns documentos foram elaborados visando defender a fé reformada, visando oficializar, documentar quais eram as crenças para os governos civis, eles pediam isso na época, mas também para o discipulado dos irmãos, dos fiéis. E aí, um desses documentos que foram elaborados é a Confissão de Fé Batista de 1689. E acerca deste tema, deste assunto, a Confissão de Fé Batista diz o seguinte, lá no capítulo 8, sobre Cristo, o mediador. Diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, Pai e Filho, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser um mediador entre o Deus e os homens, o profeta, o sacerdote e rei, a cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, e juiz do mundo, a quem desde a eternidade deu um povo para ser sua posteridade e para ser por ele no tempo remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, é isso que significa crer em Cristo. Crer que somente Cristo é o mediador, é o intercessor, é o nosso representante junto ao Pai. Novamente, não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho, porque eu sou santo, porque você é santo,
porque fazemos boas obras, que somos aceitos por Deus. Não, somente pela pessoa, pela obra de Cristo. O Cristo divino, o Cristo humano, o Cristo que morreu, que ressuscitou, que foi elevado aos céus, que nos representa junto ao Pai e que em breve voltará. É nisso que nós devemos crer e devemos nos opor a qualquer outra comediação, corredenção. Não, você precisa de alguma coisa, você precisa clamar ao Pai, clame ao Pai por meio do Filho. Ore ao Pai por meio de Jesus, crendo em Jesus, em sua pessoa, em sua obra. Eu encerro aqui o ensino acerca dos solos cristos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Não ficou claro algum ponto? Estou à disposição para responder, antes de encerrar. Você falou aí, Bernardo, da teologia da glória, e eu entendo assim, bem colocado por você, no que diz respeito à teologia da glória, lá atrás pela Igreja Católica. Mas nós não podemos deixar de observar que existe uma teologia da glória dentro do Evangelho, do evangelicalismo hoje, né? Dentro do meio evangélico. E essa teologia da glória nada mais é do que uma igreja que vem diante do seu Deus, cheia de boas obras, cheias de coisas para oferecer, como uma meretriz que vem diante dos homens totalmente enfeitada, porque sem esses enfeites ela jamais vai ser aceita. Isso é uma ofensa a Jesus Cristo, quando eu venho diante de Jesus Cristo e ofereço qualquer coisa, senão a minha miséria. E aí eu quero, esse livro que eu iria te emprestar, mas você já... Inclusive, super indico esse livro. O livro chama-se Pilares da Fé, a atualidade da mensagem da Reforma, é do autor Franklin Ferreira, publicado pela editora Vida Nova. Lá no final, ele está falando ele termina citando a confissão de Cambridge. E aí, lá no final, a confissão tem uma parte que é assim, o título é Um Chamado ao Arrependimento e à Reforma. E aí ele está falando para nós aqui. Não é para católico não, né? Para nós, para a igreja hoje. Ele diz assim, ó, um chamado ao arrependimento e à reforma. A fidelidade da igreja evangélica no passado contrasta fortemente com a infidelidade do presente. Aqui de cara já chama a igreja atual de infiel. No princípio deste século, as igrejas evangélicas sustentavam um empreendimento missionário admirável e edificavam muitas instituições religiosas para servir a causa da verdade bíblica e do reino de Cristo. Foi uma época em que o comportamento e as expectativas cristãs diferiam sensivelmente daquelas encontradas na cultura. O que ele está dizendo aqui? Que houve uma época que a igreja não tinha nada a ver com a cultura do mundo. A igreja se destacava, a igreja é uma coisa, o mundo é outra. Ele está falando que hoje em dia, infelizmente, não tem isso mais. Se confunde, a igreja se confundiu com a cultura. Aí ele diz assim, hoje, raramente se diferem. O mundo evangélico de hoje está perdendo sua fidelidade bíblica, sua bússola moral e seu zelo missionário. Aí olha o que ele faz agora. Convoca agora a igreja. Arrependamo-nos de nosso mundanismo. Fomos influenciados pelos evangelhos, entre aspas, de nossa cultura secular, que não são evangelhos. Enfraquecemos a igreja pela nossa própria falta de arrependimento sério. Tornamo-nos cegos aos pecados em nós mesmos, que vemos tão claramente em outras pessoas. E é indesculpável o nosso erro de não falar às pessoas adequadamente sobre a obra salvadora de Deus em Jesus Cristo. Também apelamos sinceramente
a outros evangélicos professos, que se tenham desviado da palavra de Deus nos assuntos discutidos nessa declaração, a saber, a reforma, né? Incluímos aqueles que declaram haver esperança de vida eterna sem fé explícita em Jesus Cristo. Ele está aqui admitindo que existem igrejas que estão afirmando hoje que existe salvação sem fé em Cristo. Isso é evidente, né? E aí ele termina dizendo assim, deixa eu retomar aqui. Incluímos aqueles que declaram haver esperança de vida eterna sem fé explícita em Jesus Cristo, os que asseveram que quem rejeita a Cristo nessa vida será aniquilado em lugar de suportar o juízo justo de Deus pelo sofrimento eterno, os que dizem que os evangélicos e os católicos romanos são, em Jesus Cristo, os mesmos, quando a doutrina bíblica da justificação não é crida. A Aliança de Evangelhos Confessionais pede que todos os crentes deem consideração à implementação dessa declaração no culto, ministério, política, vida, evangelismo da igreja. Ele termina dizendo, em nome de Cristo, amém. Ou seja, ele termina chamando o seguinte, a igreja precisa imediatamente abandonar todos os trapos da meretriz e se revestir exclusivamente dos 5 solas. Não pode haver nada que a igreja traga diante de Deus, senão a fé e a crença nos 5 solas da reforma. Tudo que tiver fora disso é anátema, deve ser chamado de maldito. Então, ou seja, nós cometemos um grande erro, estamos cometendo, né, como igreja nesse século, de pensar, de ousar colocar algo que nos dê esperança, senão Cristo. Exatamente, por isso que na semana passada eu disse, e aí eu reforço novamente, o lema da reforma protestante é igreja reformada sempre se reformando. A reforma, ela continua ainda hoje, essa necessidade do resgate dessas doutrinas elementares, fundamentais à nossa fé cristã. Porque a igreja ela é composta por seres humanos pecadores, que vez ou outra vão distorcer, vão deturpar alguma coisa. Mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, sempre levanta homens e mulheres e os usa para realizar esse resgate da fé cristã. É uma realidade da igreja mundial, né, de toda a igreja cristã evangélica no mundo. Aqui no Brasil é uma realidade também, infelizmente. Por isso a necessidade de nós falarmos sempre nessas doutrinas. Por isso nós, da Igreja Batista de Confissão Reformada, entendemos a importância de, neste mês, significativamente, o mês da Reforma Protestante, trazermos novamente essas doutrinas aos irmãos. E que não seja algo somente realizado neste mês, ou algo que nós mencionamos num domingo, e aí no outro domingo nós já nem lembremos mais e não consideremos. Não, que nós sigamos fiéis às Escrituras, ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para nós finalizarmos o estudo de hoje. Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo. Te agradecemos pelo Filho. Ele é o mediador, Ele é o intercessor. É somente por Ele, mediante a sua pessoa, a sua obra, que nós podemos estar aqui hoje, reunidos como igreja, para te adorar, para te servir, para prestar a ti o nosso culto, ó Deus. Somos gratos a ti por isso e pedimos que dia após dia o Senhor nos desperte para crermos, para confiarmos somente em Cristo, somente em sua obra, crermos na cruz, na teologia da cruz, pois é somente mediante a ela que nós podemos ter esse livre acesso a ti, meu Deus.
nos dê o esclarecimento, a iluminação, a sabedoria. Ajuda-nos por teu Santo Espírito a viver somente para Cristo, somente para a glória do teu nome, ó Pai. Nos dê a tua bênção ao restante dos nossos serviços nesta manhã, que o Espírito do Senhor realize a boa obra em nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.